não há nada que é melhor do que a presença de nosso Deus. Amém, igreja? E hoje quero ministrar para vocês sobre por que alguns conquistam em Deus e outros não, né? Qual que é a diferença daquele homem, daquela mulher que conquista no Senhor, que conquista na sua vida material, que conquista no seu casamento, que tem uma vida espiritual, que Deus atua na vida dele, e alguns só fica vendo o que o outro tem conquistado e não conquistam nada, fica parado, estagnado, né? Então são dois tipos de pessoas, um que conquista e o outro que não, né? E na Bíblia, lendo a palavra do Senhor, o Senhor me revelou quanto a isso. Por que alguns alcançam o sobrenatural de Deus e outros ficam reclamando, ficam vivendo na prova, né? Como diz a pastora Meilde. Abra sua palavra em Lucas, capítulo 15. Se você tiver alguma dificuldade, né, de acompanhar, você que está aí em casa, que a paz do Senhor esteja com vocês, que o Senhor Jesus venha falar tremendamente no coração de cada um. Você que está na rádio, não sei onde que você está, mas se você pode acompanhar na palavra, acompanhe, abre o seu coração nessa noite que o Espírito de Deus vai falar tremendamente no seu coração. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para que seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos seus dedos, sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Eu tive que ler tudo para que vocês entendessem o que o Espírito de Deus tem para vocês. Aqui são dois irmãos que vivem debaixo da tutela do seu pai. E um, que se rebelou contra o pai, pediu a herança antecipado, saiu, foi de encontro ao mundo, saiu, ou seja, um homem e uma mulher de Deus, um homem que estava ali na presença de Deus e o seu irmão também. E um deles se afastou, saiu da presença de Deus. E lá no mundo, ele percebeu que todas as vontades carnais, tudo que o diabo lhe oferecia, era passageiro. Meu querido, o filho pródigo, ele se rebelou contra o pai. Mas quando ele percebeu que era errado o que ele tinha feito, o que ele fez? Arrependeu. Ele arrependeu dos seus pecados. E aqui eu quero te mostrar a diferença de dois. Por que uns conseguem aquilo que Deus tem para eles e outros não? Aquele filho pródigo, se você olhar pelos seus olhos naturais, ele estava errado. Mas o pai, quando ele se arrependeu, o recebeu com todo amor e carinho. E muitas das vezes nós estamos aqui numa congregação e nós enxergamos que uns conquistam mais do que outros. E alguns, pelos nossos olhos, nem merecia receber mais do que o outro que estava ali. Às vezes, nós achamos assim, mas aquele irmão chegou aqui, tem 1 ano, e já recebeu tudo isso de Deus. Eu estou aqui durante 10 anos servindo o Senhor e nada muda. Quero falar uma coisa para você. A primeira coisa que um cristão não pode perder dentro do coração dele é que ele é justificado por Cristo. Que ele não é bom segundo as suas obras, que o nosso Deus o justifica, que Jesus morreu na cruz para nos justificar dos nossos pecados. Então nós não temos o direito de chegar diante de Deus exigindo: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e o Senhor não tem me abençoado e tem abençoado fulano. Meu querido, aquele filho pródigo, ele observou, ele reconheceu, naquele exato momento ele reconheceu que ele sendo servo, ele ganharia mais do que sendo patrão em qualquer outro lugar. Quantos estão entendendo isso aqui? E é esse coração de servo que o Senhor quer. Muitas das vezes nós não nos alegramos com a alegria do outro. E é isso que eu quero te falar. As pessoas que não conquistam algo em Deus, ele tem algo no coração que se chama inveja. Ele tem algo no coração que chama inveja. E ele não consegue prosperar, porque ele não consegue se alegrar com a vitória do outro. Se o outro conquista um bom casamento, ele está ali: mas nem merecia, faz tudo errado e o marido dela é bom. Ela é preguiçosa, ela nem faz comida para o marido dela e o marido dela é bom.
eu quero falar uma coisa para você. O nosso Deus conhece o seu interior dentro de você. Ele te escaneia de cima a baixo e conhece o seu interior. Às vezes você não tem conquistado porque você tem olhado a vida do próximo. Você tem olhado o que o obreiro está fazendo, você tem olhado o que o pastor está fazendo, você tem olhado o que o seu irmão está fazendo e até o que eles não estão fazendo para justificar o seu erro. Para justificar que você fica parado, fica estagnado. E ali, quando você observa a vida do outro, quando você observa o que um faz, o que o outro não faz, você não tem como se autoavaliar, você não tem tempo para se autoavaliar e corrigir os seus próprios erros. Como o pastor Carlos vive pregando aqui, o seu maior inimigo é você mesmo, as suas limitações, as suas falhas, às vezes o seu coração invejoso, o seu coração com soberba, o seu coração com maldade, os seus olhos que são maus diante do seu irmão, diante daquilo que ele tem vivido, em vez de você amar, regozijar, quando ele volta para a casa do Senhor, você aponta o dedo. Você aponta o dedo. Mas tem tantos anos que estava indo e voltando, não se firma, não vou orar por ele. Quem é você, meu amado? Se o nosso Deus te perdoa todas as vezes que você erra, se Ele renova as alianças com você toda vez que você se arrepende do seu pecado, quem é você? Quem é você para julgar os seus líderes quando você acha que eles tomam decisões que você não concorda? Quem é você para não concordar com a palavra de Deus? Quem é você, meu amado? Às vezes nós que somos líderes, que discipulamos algumas pessoas, nós vamos de encontro com a Bíblia e direcionamos de acordo com a palavra de Deus aquela pessoa. E vem um do seu lado, um que às vezes nem conhece a palavra, um ímpio, um irmão, não sei quem é. E fala assim, mas você não tem que obedecer isso aí? Em Salmos fala que nós não devemos ir pelo conselho dos ímpios. Nós temos que ir pela palavra de Deus. Enquanto nós estamos perdendo tempo em observar se o outro está fazendo corretamente, ou certo, ou errado, nós esquecemos de desfrutar a presença de Deus. Ali o pai falou assim, tudo que é seu, tudo que é meu é seu. E você não tem desfrutado. Às vezes você está aqui, dentro da casa de Deus, e não tem desfrutado do melhor de Deus para a sua vida, porque é orgulhoso. Porque é orgulhoso, porque não para de olhar o que o outro fez e que o outro deixou de fazer. Meu amado, meu querido, o nosso coração, ele tem que ter a presença de Deus, para que o Espírito de Deus venha nos moldar. E nós possamos ser pessoas que olham com amor para as almas. O pastor Wellington até pregou sobre amor esses dias, que o amor é o maior dos dons. O amor às almas, o amor à obra de Deus. Se você não parar de olhar, para o seu irmão que fez isso, que fez aquilo, e não parar de olhar com maldade, olhar com ele com amor, com seu coração em Deus, você não vai prosperar. Porque o invejoso, ele não prospera. O invejoso, ele não prospera, igreja. Vou te falar uma coisa. Cabe a mim, cabe a você se autoavaliar. Hoje é culto de ceia. É dia de autoavaliar, de sabermos se temos condição de adentrar a presença de Deus e ceiar com Ele, de ceiar com o nosso Deus. Não ser como esse irmão mais velho, que se achava o bom. Porque o que é bom para você, às vezes não é bom para o Senhor. Porque o seu coração, Deus conhece muito mais do que você se conhece. Deus conhece muito mais você. Amém, igreja? Amém? Eu gostaria que você abrisse em Gênesis,
capítulo 4. Sabe, igreja? Estende a mão para o próximo. Gênesis capítulo 4, vocês abriram? É o primeiro livro da Bíblia. A partir do versos 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Este concebeu e deu à luz a Caim. Este disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do teu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Só até aqui por enquanto. Meu querido, meu amado, às vezes não é da oferta, não é do sacrifício que o Senhor te impõe que você participe das campanhas da igreja. É a respeito do que está no seu coração. Ali Deus aceitou a oferta de Abel e a de Caim não. Se você observar, quem teve a primeira atitude foi quem? Caim. Caim, ele teve a atitude de levar uma oferta ao Senhor. E Abel deve ter pensado assim: nossa, que bom o meu irmão ofertou. Vou ofertar para somar. Vou ofertar para somar ali. Na Bíblia não relata que é dessa forma. Mas, pelas atitudes que eles tiveram e como Deus aceitou a oferta, estava ali no coração dos dois coisas diferentes. Nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Mas ali, quando um irou-se de forma sobrenatural, ele irou tanto com seu irmão, porque Deus tinha aceitado a oferta do irmão e não dele. Ele deixou o pecado entrar dentro do seu coração, a inveja. Ele queria ser melhor do que o outro. E quando Deus sacudiu ele, às vezes Deus vai te provar, vai colocar situações para que você seja provado, para te sacudir, para ver o que está dentro do seu coração, igreja. O que está aí dentro da sua alma, o que você tem pensado, como você tem agido. Às vezes, nós como líderes não enxergamos o que vocês estão fazendo, mas Deus, não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E os olhos do Senhor estão sobre você. Ele te esquadrinha, igreja. Ele te sonda, Ele sonda os seus pensamentos. Ele sonda. E não tem nada encoberto diante de Deus. Às vezes não vai ser oferta, vai ser a forma com que você se comporta diante dessa oferta. Diante do que Deus tem exigido de você. Se Deus tem exigido que você melhore no seu casamento e você tem mentido, Deus está lá dentro do seu lar, enxergando como você tem tratado seu esposo, enxergando como você tem tratado a sua esposa. Aqui, todo engravatado, lindo e belo. Em casa, um monstro, dando patada nas suas mulheres. Aqui, uma mulher linda, exuberante. Em casa, dando patada, querendo em cima do esposo. O Senhor não quer isso não, igreja. Deus quer homens e mulheres que fazem a diferença. Não só aqui na igreja, mas que fazem a diferença lá no trabalho, que ganhem almas. Sabe por quê? Se você for uma pessoa que se comporta como Caim se comportou, irando por qualquer coisa. Sabe? Você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus que
manifesta o poder de Deus ao falar, manifesta o poder de Deus ao agir, manifesta o amor de Deus ao ministrar na vida do seu próximo. É assim que Deus está olhando para você. Amém, igreja? Vamos continuar lendo aqui. Eu parei onde? No 6, né? Então lhe disse o Senhor: por que ainda andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Amém, igreja? Se você tem procedido bem, igreja, se o seu coração está no que Deus tem para você, por que você fica irado com o mundo? Irado com o que os líderes têm te falado? Aqui nós temos uma mulher que é profeta, uma pastora de Deus, né? Quando ela fala comigo, eu chego e abaixo a cabeça. É sério, sou irmã dela, mas ela pode falar. Quando ela fala comigo, quando ela me exorta, quando ela fala algo que é para me chamar a atenção, eu chego e abaixo a cabeça. Sabe por quê? Porque lá atrás, às vezes eu ficava irritada. Mas sabe por causa do meu pecado. O meu pecado que eu não queria abrir mão. Eu não aceitava a ordenança dela, mesmo sem falar de encontro a ela. Não falava, mas dentro do meu coração existia uma soberba que o Espírito de Deus quebrou. Que deu aqui ao lugar, ao domínio próprio, mansidão. Porque eu orei muito. Eu falei, Senhor, eu não aceito rebeldia no meu coração. Porque lá atrás eu entreguei minha vida para o Senhor, no altar do Senhor, para não ser de qualquer forma, mas para ser uma mulher de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você entregou sua vida a Jesus. Se tem um mês, se tem 2, se tem 1 ano e permanece da mesma forma, não tem conquistado em Deus, olhe, se autoavalia hoje, derrama diante do altar do Senhor, faz como aquele filho pródigo. Ele se arrependeu, ele chorou, ele se humilhou e ele falou, Senhor, mesmo que seja para te servir, é melhor do que ser patrão, é melhor do que estar no mundo, é melhor do que estar lá. Se você não tem conquistado, começa a ter um coração de servo. O primeiro lugar de uma pessoa que conquista algo em Deus se chama ser servo. Esse é o lugar mais alto que você pode alcançar na presença de Deus. É nos pés do Senhor. É de joelhos que se alcança os lugares mais altos. É se arrependendo, é esvaziando do seu eu. A Bíblia diz que nós não podemos produzir frutos de nós mesmos. Eu quero falar uma coisa para você, homem e mulher de Deus que está sentado aqui me assistindo. Você que está aí em casa, que está me ouvindo. Começa esvaziando de si mesmo para alcançar algo em Deus. Porque se você estiver cheia, se você estiver cheio do que eu acho, do que eu posso, o Espírito Santo não vai achar lugar de habitar em você. É necessário que se esvazie da sua glória. É necessário que se esvazie de si mesmo, para que o Espírito de Deus venha te encher da glória dele, venha manifestar o poder aí, ser restaurado por Deus, ser moldado. O caráter de Deus vai ser criado em você a partir do momento que você renunciar à sua glória, renunciar ao que você acha. Porque é impossível um homem ou uma mulher de Deus produzir frutos de si mesmo e ser um homem conforme Deus quer. Nós só queremos conforto e carne. Essa carne aqui, ela não se converte. Essa carne, a tendência dela é te levar para o inferno. Então, se você tem sido como o filho mais velho, que tem se achado na presença de Deus. Ah, mas eu faço isso. Nossa, eu tenho lavado a igreja, eu oro, eu faço isso. Igreja,
Você sem o Senhor Jesus, você é pó. Você não é nada. Nós, sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Se eu não orar, se eu não buscar a presença de Deus, eu não consigo firmar os meus pés diante da presença de Deus. E isso tem que estar no seu coração. Se você não tem orado, não tem buscado, se você não tem jejuado, se você não tem se humilhado na presença de Deus, é hora de arrepender, porque o Senhor quer renovar a aliança aqui nessa noite, o Senhor quer restaurar a sua vida aqui nessa noite, mas é necessário esvaziar de si mesmo, é necessário olhar de onde eu parei. Sabe, a pastora estava olhando ali para a irmã Márcia, e ela estava chorando na hora do louvor. Igreja, lá em Apocalipse, João foi usado para falar de uma igreja que tinha morrido o primeiro amor dela. E era frio na presença de Deus. E o Senhor falava assim, antes você seja frio, antes você seja frio ou quente, mas morno, eu vou vomitar. Vomitar-te-ei a igreja que é morna. Você tem que colocar na sua cabeça, crente tem que orar, crente tem que jejuar, crente tem que esvaziar de si mesmo, crente tem que ser humilde, humilde na presença de Deus. Assim você vai conquistar algo sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O nosso Deus quer renovar uma aliança com você nessa noite. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher de Deus que conquista. Mas para de olhar para o próximo. Para de olhar se achando melhor do que o irmão do que está do lado. Para de olhar para as práticas dos demais. Coloque os seus relacionamentos diante da presença de Deus. Na hora que nós formos ceiar hoje, reconhece as suas falhas diante do Senhor. Abra o seu coração, porque o Espírito de Deus quer entrar aí. Mas é necessário que você reconheça as suas falhas. Um homem ou uma mulher de Deus vitorioso, ele reconhece as suas falhas. Ele é servo, ele é humilde. E ele quer mais e mais da presença de Deus. Se você tem se afastado da presença de Deus, não gosta de ir nos cultos, não gosta de vir de vigília, não gosta de fazer nada do que se propõe a fazer, olha para si mesmo e volte ao primeiro amor. Ao primeiro amor, onde você tinha sede em orar de madrugada, sede de vigílias, sede de monte. E se você nunca teve sede disso, você nunca nasceu de Deus. Mas Marene, eu acho tudo difícil. Tudo. Se fala que é para orar, eu tenho dificuldade. Se fala que é para ir no culto de jovem, eu não gosto. Se fala que é para ir no monte, eu acho demais. Eu acho que a igreja toma tempo meu demais. Eu quero falar uma coisa para você. Se esvazie de si mesmo, que o Espírito Santo quer mudar a sua história, e você vai adorar a presença dEle, você vai adorar viver em comunhão com Ele, você vai ter sede da presença dEle, sede do Senhor, sede de voltar aos pés do Senhor e ser servo dEle. Amém, igreja? Então essa é a diferença de um que alcança o que não alcança. O que não alcança, ele é cheio de si mesmo, ele tem inveja, ele sempre está olhando para trás. Os que alcançam se esvaziam de si mesmo e quer Jesus como centro das suas atenções. Quer o Senhor como o atalaia, quer o Senhor como aquele que direciona. A voz do Senhor é o que direciona a vida dele. Amém, igreja? Aplauda o Senhor bem forte. Essa é a palavra que o Senhor Jesus queria no seu coração nessa noite. Amém? Eu vou orar com todos que estão em casa. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? E para que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus.
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento cada alma, cada palavra que foi pregada aqui. Deus, que o Senhor venha abençoando aqueles que têm nos assistido, aquele que tem nos ouvido, ó Deus. Que o Senhor venha manifestando o Teu poder sobre cada um. Que haja sede da Tua palavra, sede da Tua graça aqui neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos e já agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus das nossas vidas. Amém? Uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém?